Fala pessoal, então vamos começar aqui a geometria espacial. Nem preciso falar que esse aqui é o conteúdo mais importante da matemática, porque ela está presente em todas as provas de vestibular, Enem, concursos e mais do que isso, é sempre a maior quantidade, a maior proporção nas questões de todas as provas, tá gente? Isso é uma unanimidade em todos os vestibulares. Bem, vamos lá, então prismas, tá? O que são os prismas? Só a primeira figurinha que a gente vai estudar são os prismas. É uma figurinha extremamente simples. Nós vamos ver aqui não só conceitos, classificações, mas também nós vamos ver exercícios, tá? E a gente precisa entender essas classificações para que a gente não seja enrolado no enunciado, tá? Então, sempre o enunciado vai trazer termos que eu vou abordar aqui. E mais do que isso, nós vamos fazer exercícios mais simples e depois mais complexos de prismas, tá? Então, vejam só. Então, os prismas são o quê? São poliedros, a gente já tem uma aula de poliedros, e aí é só dar uma olhadinha lá, que são poliedros convexos especiais. Como assim convexos? A gente já falou naquela aulinha de poliedros o seguinte, que quando a gente tem uma figurinha tipo um quadrado, por exemplo, né? Se a gente traçar aqui uma reta aqui dentro, ó, certo? E ligar dois pontos AB, essa reta vai ficar dentro do da nossa figura. Então essa aqui é uma figura convexa, ou seja, se eu traçar uma reta dentro dessa figura, ela vai cortar em dois pontos. Agora se eu tenho uma figura tipo isso aqui, ó, tá? Se eu traçar uma reta aqui, ó, ela não vai ficar dentro e também não vai cortar só em dois pontos. Então a gente diz que essa figurinha aqui, ela é côncava, né? Quando corta em mais de dois pontos, e é convexa quando ela só corta em dois pontos. Então vamos lá. Então, começando o conceito ali, gente, ó, são poliedros convexos, a gente já viu o que é convexos, especiais que possuem pelo menos um par de faces paralelas. Sempre tem que ter isso, gente, um parzinho, no mínimo, tá? Pelo menos, no mínimo, um parzinho de faces paralelas. Então vejam aqui, ó. Nessa figurinha aqui eu tenho uma face paralela, tá? E elas têm que ser o quê? Congruentes. A gente já viu esse conceito de congruente na geometria. Congruente significa igual, tá? São faces idênticas, iguais. Então vejam que essa face aqui é igual a essa face aqui, tá? Muito bem. Quais são os elementos aqui do nosso prisma? Vamos pegar bem essa ideia aqui, porque isso aqui é importante. Primeiro, a gente tem aqui embaixo em laranja aqui, gente, a chamada aresta da base. Na realidade, a gente tem duas arestas, tá? A aresta da base, que é essa aqui, e não esqueçam que se essas bases são congruentes, essa face aqui é congruente a essa, evidentemente essa aresta aqui tem que ser igual a essa, tá? Isso aqui também é uma base. Então essa aqui é a base do chão, e essa aqui é a base do teto, mas elas são congruentes, são iguais. Então nós temos aqui a base que tem uma face congruente, beleza? Isso aqui é uma face, tá, gente? Vamos se ligar que face é uma coisa, aresta é outra. Aresta é essa linha aqui, por exemplo, a gente tem essa linha vermelha que a gente chama de aresta lateral. Essa aresta lateral, vejam que aqui a gente tem um prisma triangular, nós temos três arestas laterais, essa aqui e essa aqui, tá? E quantas arestas que a gente tem da base? Nós temos 3 embaixo e 3 em cima, nós temos 6 arestas de base e 3 arestas laterais, certo? Bom, isso não importa muito para nós, mas o que a gente tem que entender é o quê? Que a altura é a medida entre o teto e o chão, ou seja, entre a face da base, né, de cima e a face da base de baixo. Lembra que a base pode ser tanto em cima quanto embaixo, porque se eu virar a figura, essa figura aqui vira a base, tá, gente? Essa face aqui vira a base. Bem, então a gente tem duas arestas, aresta lateral, que são as vermelhinhas, e arestas da base. Nós temos a base e as faces laterais. O que são as faces laterais? Vamos lá. Quando eu tenho um prisma, tá? Tipo esse aqui, gente, isso aqui é um prisma, tá? Ó, vejam que ele é a mesma, é o mesmo desenho ali, tá? Aqui eu tenho um retângulo, aqui eu tenho outro retângulo, e aqui eu tenho outro retângulo. Nós temos então aqui, gente, ó, 3 paralelogramas. Lembra que paralelogramas tem que ter o quê? Ó, arestas paralelas. Então nós temos 3 faces idênticas aqui, gente. Essa aqui é uma face, essa aqui é uma face, essa aqui é uma face. Como ela está do ladinho da figura, isso aqui é uma face lateral, tá? Então a gente tem a aresta lateral e a gente tem a face lateral, tá? E aqui é a face da base. Bom, então lembrando, face lateral eu tenho 3, mas vejam que, por exemplo,
Se eu tiver um prisma hexagonal, olha só a figurinha que eu tenho aqui, um hexágono, né? São 6 ladinhos de um hexágono. Se eu tenho um prisma hexagonal, eu tenho 6 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 faces laterais e 2 de base. Sempre as bases são sempre 2 congruentes e paralelas, idênticas, tá, gente? Muito bem. Então, a altura vai ser o quê, gente? A altura vai ser exatamente a medida entre a face que está no teto, no topo, e a face do chão, tá? Então nós temos aqui o chão, o poliedro está assim, e aí a gente tem a altura da figurinha. Então, a altura vai ser exatamente o quê? Nos prismas, a altura sempre vai ser a aresta lateral. Então, se o cara te der a aresta lateral, o que ele está te dando? Altura. E essa altura vai ser importante para a gente calcular, por exemplo, o volume, que é a área da base vezes a altura. Bom, vejam só que nessa situação aqui eu tenho um cubo, ó. A altura aqui de um prisma reto sempre vai ser a face lateral. Eu falei agora de um prisma reto. Por que prisma reto? Prisma reto é isso aqui, ó, gente, tá? Quando a gente tem ele de pezinho assim, e essa face aqui, essa aresta aqui tem um ângulo de 90 graus com essa. Então a gente diz que esse prisma é reto, tem um ângulo reto aqui, tem um ângulo de 90 graus bem na nossa frente aqui. Vamos entender isso aqui, ó. Vejam que aqui eu tenho um prisma triangular, tá? Aqui eu tenho um outro prisma triangular. Então ambos são prismas, aqui é um prisma triangular. Só que esse daqui, gente, ó, esse aqui é prisma triangular e esse aqui também é prisma triangular. Ambos, tá? São prismas triangulares. Só que esse aqui tem arestas iguais, L, L, L. Aqui eu tenho um L1, um L2 e um L3. Se L1 é diferente de L2, eu já sei que, ou diferente de L3, tanto faz. Ele é só triangular, tá? É um prisma triangular. Agora, se todas as arestas da base são iguais, ó, L1 igual a L2, que é igual a L3, então esse camarada aqui é um prisma, a gente já falou muito sobre isso lá em geometria plana, regular. Então esse aqui é um prisma triangular regular, tá? E esse aqui é só triangular, certo? Por que triangular? Porque tem um triângulo. Tem um triângulo na base? É prisma triangular. Agora, se as arestas forem iguais, aí entra a palavrinha regular, que ela é muito importante, e vocês vão ver que a maioria das questões são prismas triangulares regulares. E aí a gente já sabe, né, que aqui, quando é prisma triangular regular, o que eu tenho na base? Um triângulo equilátero. É a figurinha, o triângulo que tem todos os lados iguais. Vejam que agora tem um detalhe. Eu falei anteriormente que a altura, tá, de um prisma sempre é o quê? A aresta lateral. Só que quando a gente diz essa palavrinha sempre, ela é uma palavra exclusiva. Normalmente ela detona. Tudo que a gente fala tem alguma coisa que vai vir errado, né, gente? Esse sempre a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. Só que eu coloquei logo em seguida no final da frase prismas retos. A altura sempre vai ser igual a nossa aresta lateral quando for prisma reto. Quando for esse prisma deitadinho, assim, ó, imagina, vejam só, aqui eu tenho um prisma reto, tá? Certo? Esse aqui é um prisma reto. Ângulo de 90 graus, ângulo reto. Agora, se eu conseguir fazer com que esse prisma reto fique assim, ó, deitadinho, que nem tá aqui, ó, com um ângulo diferente de 90 graus, a gente chama isso aqui de oblíquo. Tá? O que é o oblíquo, gente? Ele está inclinado. Esse aqui, gente, é um prisma quadrangular. Oblíquo, tá? Oblíquo. Bem, gente, detalhe, tá? Cuidado. Muita gente vai achar assim, quando eu falo prisma quadrangular, acha que isso aqui é um quadrado. Nem sempre, tá? Basta que eu tenha um prisma reto, um retângulo, tá? Ele tem 4 ângulos, então eu posso dizer que ele é quadrangular também, ele é quadrado, né? Tem ângulo reto, tem ângulo de 90 graus, tem 4 ângulos de 90 graus, mas eu não posso dizer que ele é um quadrado. Então, cuidado, que um prisma pode ser quadrangular e pode ser quadrangular regular. Quando eu falar a palavra regular, aqui a base é um quadrado, a área L é o quadrado. Se eu falar só o prisma quadrangular, aí a área é um retângulo, base vezes altura, tá bom? Outro detalhe aqui, gente, ó, vejam que aqui então eu tenho um prisma hexagonal. Será que ele é regular? Bom, aí vai depender de uma situação.
Se esta aresta aqui é igual a esta, que é igual a essa, 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 aí sim ele é regular. Se uma dessas arestas não for iguais, pronto, já não é mais regular. E a maioria das questões, gente, ó, vai trazer prisma hexagonal regular, prisma triangular regular, prisma quadrangular regular, em muitas vezes, tá? Bom, agora nós vamos ver duas figurinhas muito importantes que são prismas também, e depois a gente vai ver as fórmulas e aí a gente vai trabalhar com exercícios. Então nós vamos ver aqui as fórmulas das figuras regulares, tá? Depois a gente vai trabalhar com mais duas, que são os prismas e os paralelepípedos. Só que tem um detalhe, gente, as fórmulas para prismas e fórmula para paralelepípedos são as mesmas que nós vamos usar aqui. Nós vamos ter todas as fórmulas iguais, vai ser muito legal porque nós vamos poder usar as mesmas fórmulas para todas as figuras. Com exceção, obviamente, da fórmula da área da base, né? A gente já aprendeu geometria plana, como calcular as áreas dessas figurinhas daqui da base. Então quem não viu essa aula, corre lá na aula de geometria plana, porque sem a aula de geometria plana não tem como, as aulas de geometria plana não tem como a gente poder entender prisma, pirâmide, enfim, tá? Lembrando que prismas, né, ela tem que ter faces, certo? Congruentes e paralelas, pelo menos um parzinho. Só que assim, ó, gente, observe só, um detalhe, isso aqui não pode ser um prisma porque observe que não existe nenhuma face paralela, tá? Isso aqui é uma pirâmide. Vejam aqui, ó, aqui fica mais fácil de identificar. Aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular, que a base é quadrada, porém nenhuma dessas faces é paralela, não tem uma base, um topo, um chão e um topo, um teto aqui idêntico aqui. Agora, existe uma figurinha, tá? Que tem base circular, que é o conezinho. Essa base circular aqui também não vai ter faces paralelas, porém no cilindro eu tenho, ó, um parzinho de faces paralelas. Só que tem um detalhe, isso aqui não é um prisma, tá, gente? Apesar de as formas do cilindro serem muito parecidas com as dos prismas, isso aqui não é um prisma, por quê? Porque eu não tenho aqui, ó, certo? Uma circunferência. Se eu tiver circunferência, obviamente, isso aqui não pode ser um prisma, isso aqui é um cilindro. Para ser prisma, preciso ter faces triangulares, quadrangulares, hexagonais, pentagonais, etc, tá, gente? Bom, olha só, gente, beleza, então vamos lá, vamos entender as fórmulas de prisma triangular. A gente aprendeu que quando a figura é regular, essas arestas aqui são iguais. Essa aqui eu tenho um L aqui, um L aqui, um L aqui. Quando a gente tem três lados iguais aqui, gente, isso aqui obrigatoriamente é um triângulo equilátero. Então a área da base vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tem que decorar a formulazinha de todas as áreas, tá, gente, da plana. Aqui, se nós tivermos, ele está falando que é regular, é um prisma quadrangular regular, então todas as arestas aqui são iguais, temos 4 arestas iguais. Então a nossa área da base aqui é o quê? É um quadrado, beleza? Então L ao quadrado é a nossa área da base aqui para o prisma quadrangular. Já que a gente sabe, lá na plana, que dentro de um hexágono regular, isso aqui é um prisma hexagonal regular, nós temos 6 triângulos equiláteros, vejam só, ó, tem um triângulozinho aqui, um triângulozinho aqui, né? Aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui, tudo é L. Então, como eu tenho um hexágono, a área da base vai ser um hexágono regular, né? Com 6 lados iguais, vai ser 6 vezes essa figurinha aqui. Se um triângulo L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, a área de um hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Isso a gente aprendeu na plana. Beleza. Outro detalhe aqui, gente, que vai ser muito importante para nós, é entender como a gente calcula o perímetro dessas figuras. O que é o perímetro? Olha só, aqui vai ser importante. Perímetro é a soma de todos os lados. Soma de todos, tá? Todos os lados. Mas de quem, gente? Os lados da base, tá? Da base. Opa, então cuidado, porque o nosso perímetro, que eu costumo chamar de 2P, apesar de terem algumas bibliografias, elas chamam P de perímetro, nós vamos sempre usar o 2P, tá? É a nossa forma aqui de levar o curso. Então, ó, 2P é o nosso perímetro. Observem que aqui no triângulo, quem vai ser o perímetro, gente? Qual vai ser o meu perímetro dessa figurinha do prisma triangular regular? Como é a soma de todos os lados da base, eu tenho 3 lados iguais, então aqui vai ser o quê? 3 lados, 3 lados.
Aqui, qual vai ser o perímetro? Nem preciso dizer, né? É um quadrado. A soma de todos os lados da base, L mais L mais L, 4 lados. E aqui? Aqui eu tenho 6 lados, então meu perímetro vai ser 6L, tá? Então é isso, gente. Perímetro, a gente já sabe então que é só somar as arestas da base. A gente vai precisar isso para calcular a área lateral. Eu vou ensinar um truquezinho para calcular a área lateral, tá? Ao invés de ficar fazendo todos esses retângulos aqui e multiplicando, a gente vai ter um truquezinho aqui para calcular fácil, tá? Na hora da prova. Bom, agora vem um detalhe, ó, gente. Primeiro, a área total. O que é a área total? A área total eu chamo de AT, tá? Área lateral eu chamo de AL, tá? Então, vejam só, qual é a diferença entre área total e área lateral? Vejam só, aqui eu vou pegar um prisma triangular aqui para vocês, ó, tá? Se vocês estão vendo. Observem que a área total é a soma dessa área, dessa face, mais essa, mais a do teto, mais a do chão. Então eu tenho basicamente que calcular aqui 5 faces. Eu tenho que somar essas 5 faces. Então é a soma então da área lateral mais as áreas da base. Essa aqui não é chamada de área da base também? Aqui é base e aqui é base. Então vejam que aqui, esses retângulos que eu chamo de área lateral, a sominha de todas essas áreas aqui laterais, a gente chama de área lateral. Então eu tenho um retângulo aqui, um retângulo aqui e um retângulo aqui. Esses 3 retângulos formam a nossa área lateral, que está do ladinho da nossa... Então, ó, a área lateral são 6 retângulos do prisma hexagonal, tá? A área lateral do nosso cubo ou do nosso paralelepípedo são 4 retângulos. Beleza, então o que acontece? A área lateral, tá? Ela vai ter que ser somada para calcular a área total. Então, a área total vai ser a área lateral mais as 2 tampas, tá? Eu tenho uma tampa, eu chamei de AB maiúsculo, tá? Tanto faz, essa notação aqui não vai fazer muita diferença. Lembre sempre, ó, A maiúsculo para área, tá? Total T aqui, a lateral e de base. Então, vamos ter uma área da base. A gente já sabe calcular que é a área da base aqui, ó, né? Essa área da base aqui, tá, gente? Então, essas são as 3 áreas que a gente encontra nos nossos prismas. Então, eu tenho que calcular a área lateral, vou ensinar como fazer facilmente. O volume, tá? Eu já sei, ó, essa aqui, memorizem que eu vou usar para todas as figuras, para todos os prismas. O volume é sempre área da base vezes a altura, tá? E agora vem o segredinho, a gente já calculou, já sabe calcular a área da base, área total e volume. Só que eu preciso da área lateral para calcular a área total. Então agora vem o truque. A área lateral, tá, vai ser 2P vezes H. Gravem bem isso aqui, gente, tá? 2P, você já sabe o que é, é o meu perímetro, tá? E H é a nossa altura. Todos os prismas têm uma altura, né? Aqui está a altura dele, ó. Aqui está a altura. Cuidado que quando ele é oblíquo, a altura não é a aresta lateral. Eu tenho que usar, para calcular o volume, sempre a altura do prisma, não a aresta lateral no oblíquo, tá? No oblíquo ele está deitadinho assim, eu tenho que calcular a área deitadinho. Nós vamos fazer uma questão para essa situação aí. Então, voltando à ideia. Isso aqui serve para todos os nossos prismas, tá? Todos. Então, ó, aqui, ó. Use essas formas para todos. Eu posso usar para cubo? Pode. Pode usar para paralelepípedo? Pode. Porque todas essas figuras, tanto o nosso cubo quanto o nosso paralelepípedo, também vai ser um prisma, tá bom? Agora nós vamos fazer os exercícios, mas antes eu vou mostrar para vocês quais são as formas de atalho para cubo e para paralelepípedo, e nós vamos falar das diagonais dessas duas figurinhas, que é muito importante também. Agora nós vamos ver aqui as duas figurinhas que eu estava me referindo anteriormente, que é o nosso cubo e o nosso paralelepípedo. Mas professor, isso aí não é um prisma também? Claro que é. Então eu posso usar as mesmas fórmulas, a mesma ideia, só que a gente vai usar uma relação muito mais fácil, porque, vejam, isso aqui é um cubo. O que é um cubo, gente? O cubo tem 6 faces iguais, congruentes, são 6 quadradinhos, 6 quadrados de área, L é um quadrado. Isso aqui é L vezes L, e eu tenho uma face quadrada. Mas só que eu tenho 4 faces laterais, né? 1, 2, 3, 4, e 2 tampas. Uma tampa em cima e uma tampa embaixo, que a gente chama de chão, teto. Beleza, então vejam só que é fácil, ó. Se o nosso cubo é isso, então o que é a área da base? A nossa área da base é um quadrado, L é o quadrado.
O que é a área lateral, gente? A área lateral são os 4 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 quadradinhos que estão lateralmente. Então é 4 vezes L ao quadrado. E a área total, o que é? Aí eu tenho 6, porque eu tenho, ó, além das 4 no lado aqui, eu tenho um teto e tenho o chão. Então eu tenho 6 quadradinhos. Então a área total é 6 vezes L ao quadrado. Posso usar aquelas fórmulas? Pode. Quer ver? Olha só. A área lateral é 2P vezes H, né? Quem é o meu 2P, gente? Lembrando que sempre esse perímetro aqui, que é o 2P, é a soma das arestas da base. Então é L mais L mais L mais L. Aqui no quadrado eu tenho 4 L's, ó. 4 L's. E o H quem é? O meu H é o próprio L. Então a área lateral, olha só, 4L ao quadrado. Não deu igual? Ó, aqui, ó. A área total quem é, gente? A área total é a área lateral mais as 2 vezes a área da base. A gente já viu isso. Quem era a lateral? 4L ao quadrado. Mais 2 vezes a área da base, que a gente já sabe que a área da base é L ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui a área total igual a 6 vezes L ao quadrado. Bateu tudo. Então, eu posso usar essas relações anteriores? Posso, tá? É mais fácil usar direto aqui. Todas essas fórmulas aqui são específicas para o nosso cubo, tá, gente? Pode usar ela tranquilamente. Mas tem um detalhe. Existe uma coisinha, um elemento do cubo que ele aparece em quase todas as questões, que é o elemento chamado de diagonal. Não vamos confundir a diagonal do quadrado, tá? Que é essa medida aqui, ó. Isso aqui é a diagonal do quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais, onde eu tenho um ângulo reto aqui e a gente já aprendeu que isso aqui é a hipotenusa. Então é d ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso aqui dá 2L ao quadrado. Aí eu passo o quadrado que está aqui para o lado de lá sob forma de raiz, extrai o L ao quadrado, vai ficar L raiz de 2. Bem, a gente aprendeu isso lá na parte de geometria plana. Só que essa diagonal aqui é simplesmente do quadrado, tá, gente? Do quadrado. Não vamos confundir com a diagonal do cubo. Então, se a diagonal do quadrado é L raiz de 2, a diagonal do cubo, que é D maiúsculo, é L raiz de 3. Então aqui, ó, gente, isso aqui é para o cubo, tá? Não esqueçam isso, tá? Por quê? É evidente que a gente tem a seguinte situação. Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Aqui é a diagonal da face, aqui é o L e aqui é a nossa diagonal. Se eu quiser chegar a atingir essa relação aqui, o D, eu posso fazer D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais essa diagonalzinha aqui, ó, que é L raiz de 2 ao quadrado. Aí eu levo tudo ao quadrado, aí vocês vão chegar aqui L ao quadrado mais L ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 vezes L ao quadrado, 2L ao quadrado, somando, opa, aqui tem um quadrado, passando a quadrado para o lado de lá, aqui vai ser 3L ao quadrado, e aí a diagonal vai ser L raiz de 3. Vejam que eu posso fazer por Pitágoras, né, mas evidentemente eu prefiro que vocês decorem isso aqui, tá, gente? Para a gente chegar na diagonal do nosso cubo. É extremamente importante porque quase todas as questões de cubo têm uma relação com a diagonal. E o paralelepípedo é a mesma coisa. Podemos usar essas relações anteriores aqui, ó. Vamos até separar aqui que ficou junto, tá? Paralelepípedo é muito parecido e eu prefiro usar, quando eu estou falando em paralelepípedo, eu prefiro usar as fórmulas anteriores, tá? Por quê? Olha só. Nesse caso aqui, existe uma diagonal, tá? Vou até botar em vermelho, que vai ser exatamente calculado por isso aqui. Nossa diagonal ao quadrado vai ser igual. Olha só, gente. Quem é essa medida aqui? Essa medida é o meu C, tá? Quem é essa medida aqui? Essa medida aqui é a nossa diagonal daqui, ó. Quando eu calculo essa diagonal, vejam que aqui eu tenho um ângulo reto, né? Então essa diagonalzinha aqui, desse retângulo, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então essa diagonal ao quadrado vai ser isso aqui, certo? Então a diagonal zona aqui vai ser o quê? Ó, essa aresta aqui, que é o C, mais essa aresta aqui ao quadrado, que é isso aqui, ó, tá? Que é o D ao quadrado, que é essa diagonalzinha aqui ao quadrado, que é o nosso D ao quadrado. Então vejam que fácil que é. Esse D ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, é muito fácil memorizar, porque a diagonal do nosso paralelepípedo, gente, vai ser o quê, ó? Isso aqui, ó, mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É só pegar todas as arestas, elevar ao quadrado e extrair a raiz. Somar e extrair a raiz. Então, vamos lá.
Diagonal do cubo é L raiz de 3, diagonal da face é L raiz de 2 e diagonal do paralelepípedo é isso aqui, tá, gente? Cuidado, memorizem essa formulazinha aqui, que ela é muito importante para nós chegarmos nas questões dos paralelepípedos. E para calcular a área total, a área lateral, a área da base, é a mesma coisa. A área total, o que vai ser? Gente, a área lateral é o 2P vezes H. Né? Quem é o 2P? 2P vai ser A mais B, mais A que está do lado de lá, mais B aqui, ó. Então vai ser 2A mais 2B, vezes a altura que é C. Posso usar? É só calcular usando a fórmula lá, não preciso nem de fórmula, tá, gente? Isso aqui confunde mais do que ajuda, tá? Então lembrando que a área lateral é sempre calculada por 2P, que é o perímetro da base. Eu somo esse A com esse B, mais esse A que está lá atrás, que é igual a esse A na frente, mais esse B, aí eu tenho o perímetro. E a altura quem é? A altura é o nosso C, ó, pronto, tá? A área total é só calcular as faces laterais, mas eu prefiro calcular sempre assim, ó. A área total é igual à área lateral mais as duas tampas, mais as duas áreas de base. Lembrando que no caso a área da base aqui, o que vai ser? Ó, é A vezes B, tá? Nesse caso é diferente do quadrado, que é L vezes L. Aqui é A vezes B. Usem então, gente, essas formulazinhas aqui, ó, que vocês nunca vão errar, tá? Agora nós vamos fazer uma lista de questões bem legais. Bom, agora nós vamos começar aqui a resolver questões, vamos começar aqui aplicando as fórmulas, questões mais simples, e depois a gente vai resolvendo algumas mais complexas de vestibular, tá? Pra gente entender direitinho isso aqui. Então primeiro a gente vai aplicar as fórmulas direto. Tá perguntando qual é a área lateral, total e volume das figuras regulares, ou seja, a gente tem aqui figuras regulares, isso aqui é L, 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 aqui é L, 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 ou seja, aqui é um triângulo equilátero e aqui tem que ser um quadrado, tá? Quando ele falar regular, lembra, aresta da base igual. De arestas da base 4 centímetros, então a gente tem aqui, ó, gente, 4 centímetros nesse caso, tá? Aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. E a aresta lateral medindo 8 centímetros. Então aqui é 4 centímetros e aqui 8 centímetros. Então aqui é a mesma coisa, aqui é 4 centímetros e aqui é 8 centímetros. Bom, vamos calcular aqui, começar pela área da base, por quê? Porque a gente precisa da área total. A área total sempre vai precisar da área da base. Então vamos lá, a área da base vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, já que isso aqui é um triângulo equilátero, tá, gente? Essa basezinha aqui é um triângulo equilátero. Então vamos lá. O L é 4, então vai ficar 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aqui dá 16 raiz de 3 sobre 4 e eu chego que a área da base é igual a, simplificando aqui, 4 raiz de 3. Beleza. Agora vamos calcular a área lateral. A área lateral é 2P vezes H. Quem é o 2P? O 2P, gente, vamos calcular aqui. O 2P vai ser sempre a soma de todas as arestas da base. L, que é 4 mais 4 mais 4. Então é 4 mais 4 mais 4. É o perímetro, né, gente? Soma de todas as arestas. Então o 2P é 4 mais 4, 8 mais 4, 12. 12 centímetros. Então a área lateral vai ser 12 vezes a altura, que é 8. Gente, se 4 vezes 12 é 48, 8 vezes 12 tem que ser 96. Então aqui vai dar 96 centímetros quadrados. Observem que se eu calcular, por exemplo, ó, 4 vezes 8 aqui, ó, esse 4 vezes 8 dá 32. Então eu tenho esse retângulozinho aqui. Se eu pegar o 32 e multiplicar por 3, vai dar os 96 também. Vai dar exatamente por quê? Porque eu tenho três retângulos, né? Então, mas eu atalho usando essa formulazinha aqui, tá? Ao invés de a gente ficar calculando os retângulos aqui, ó, cada retângulo multiplicando pelo número de retângulos que tem em cada figura, eu uso esse atalho aqui, 2P vezes H, fica muito mais fácil. A área total vai ser a área lateral mais as duas tampas, a área da base vezes 2, tá? A tampa de cima e a tampa de baixo, beleza. Então a área lateral a gente já viu aqui que é quanto? 96. E a área da base é quanto? 4 raiz de 3. 4 raiz de 3, só que é 2 vezes a área da base. Então é 2 vezes 4 raiz de 3, o que dá 96 mais 2 vezes 4, vai dar 8 raiz de 3. Agora, o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base a gente já calcula ali, que é 4 raiz de 3. E a altura? A altura é 8. Pronto. 4 vezes 8, 32 raiz de 3. Agora vem o detalhe, gente. Quais são as unidades? Sempre a área, tá, é centímetros quadrados. Então, a área da base é centímetros quadrados, a área lateral é centímetro quadrado,
A área total, tudo isso aqui deu centímetros quadrados, né? Tudo isso aqui, ó, é em centímetros quadrados. E o volume é centímetro cúbico, é a unidade elevada ao cubo, tá? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Beleza, agora vamos calcular essa aqui, ó. Vem lá. A área da base é um quadrado. Então, a área da base é L ao quadrado. Então, 4 vezes 4. Isso aqui também é 4, né, gente? Então, vai ser 4 ao quadrado, que dá 16. A área lateral é 2P vezes H. Só que agora, o nosso 2P vai ser quanto, gente? O 2P é L mais L mais L mais L. São 4 L's, ou seja, é 4 mais 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. Então, aqui vai ser 16 vezes 8. Beleza. Então, a gente faz o seguinte, ó. Se 4 vezes 16, tá, é 64, 8 vezes 16 é 128. E se eu quiser fazer, calculando o retângulo também, ó, aqui, pegar esse retângulozinho aqui da frente, ó. Esse retângulo aqui para calcular a área lateral. Aqui é 4, né? Ó, vezes 8, tá? Que dá quanto? 4 vezes 8 dá 32. Agora, como eu tenho 4 retângulos, eu multiplico isso aqui por 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12, então 128. Vejam que se eu calcular a área de retângulo separado, eu chego também usando na formulazinha ali, tá? No mesmo valor da formulazinha, da fórmula de atalho, né? A área total vai ser o quê? A área lateral mais as duas vezes a área da base, né? Bem, então isso aqui vai ser a área lateral, que é 128, mais 2 vezes 16. Então, 2 vezes 16 dá 32. Somei aqui, dá 0, sobe 1, dá 6, 160. Então a área total vai ser 160. E finalmente, agora o volume. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 16 e a altura é 8. E aí eu lembro que 4 vezes 16 dá 64. Né? 64, então, vezes 2 dá 128. Só que aqui fica, então, centímetros cúbicos. Aqui a área total é centímetros quadrados. Aqui centímetros quadrados, centímetros quadrados. Determinar o volume do prisma oblíquo da figura. Ele está inclinadinho, ele não é um prisma reto, tá, gente? Ele não é um prisma hexagonal reto, onde a aresta aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Ele é oblíquo, ele estaria, né, deitadinho, assim. Então, determinar o volume desse prisma, ele quer saber o volume desse prisma, onde a base é um hexágono regular, quer dizer, todas as arestas são iguais, de 1 centímetro de aresta. Então, olha só, gente, aqui eu tenho 1 centímetro, e ele diz que faz um ângulo de 60 graus com o plano da base. Então, observem só, gente, aqui nós temos o seguinte detalhe, ó. O plano da base é a nossa base, né? Então aqui eu tenho um plano, isso aqui é o plano, tá? Ela tá, seria essa estrutura aqui, isso aqui é o plano, ela tá no solo, tá? Então aqui eu tenho um plano e esse plano ele faz então um ângulo aqui, ó, de 60 graus, ó, com a aresta lateral, ó. Ele diz que a aresta lateral faz um ângulo de 60 graus com o plano da base e ela mede quanto? Ela mede 2 centímetros, quer dizer, isso aqui, gente, ó, é 2 centímetros, essa distância aqui é 2 centímetros. Então, observem que normalmente esses prismas oblíquos, a gente sempre vai calcular aqui, ó, um triângulo retângulo, onde a gente vai poder calcular exatamente o valor da altura aqui, ó. Isso aqui é a nossa altura, tá, gente, ó, tá? H que eu quero calcular. E com esse triângulo retângulo aqui, ó, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, sempre a gente acaba saindo nessa ideia aqui, ó. O seno do ângulo, desse ângulo aqui, né, seno de 60 graus, ou alfa, é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. O nosso ângulo aqui é 60 graus. Por que eu uso isso, gente? Porque eu quero o cateto oposto. Ó, o oposto a esse ângulo é a altura. Eu quero a altura. Pela hipotenusa, que é quem? É sempre a aresta lateral, que é o 2. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. É igual a h sobre 2. Esse 2 passa multiplicando aqui, fica 2 dividido por 2. Eu posso cancelar, né? Então eu tenho que a minha altura aqui é a raiz de 3. Beleza. Agora que eu sei a minha altura, que é a raiz de 3, eu posso calcular o volume. Ainda falta alguma coisa para o volume, porque o volume é a área da base vezes a altura. Eu preciso calcular a área da base. Quem é a área da base, gente? A área da base, ó,
é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, já que eu tenho aqui na base 6 triângulos equiláteros. Como a minha aresta da base, olha aqui, ó, ele deu lá no início, ó, onde a base é o hexágono regular de aresta 1, a minha aresta da base é 1. Então vai ser 6 vezes 1 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso aqui, gente, ó, dá 3 meios, né? 3 aqui e 2 aqui. Então dá 3 raiz de 3 sobre 2. Agora, eu tenho aqui, ó, volume área da base, que é 3 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura. Que é a minha altura? A altura é sempre calculada aqui por essa relaçãozinha, tá, gente? Quando for oblíquo, não esqueçam, tem que calcular a altura, que não é agora a nossa aresta lateral. A altura é raiz de 3. Então, o que acontece aqui, ó? Esse raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, fica assim, ó, 3 que multiplica 3 por 2, né? Então, meu volume vai ser 9 meios. 9 meios é 4,5. Como ele deu aqui centímetros, né, gente? Então, o nosso volume é centímetros cúbicos. Questãozinha aqui que diz o seguinte: a área total de um cubo de diagonal 5 raiz de 3 é quanto? Questãozinha muito simples, né, gente? Lembrando que a diagonal sempre ela vai atravessar o cubo, né? A diagonal sempre vai ser o quê? Ó, L raiz de 3. Diagonal da face, L raiz de 2. Diagonal do cubo, L raiz de 3. E diagonal do paralelepípedo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Memorizem isso, tá? Então, se a gente traçar essa distância daqui até aqui, a gente vai ter a diagonal da face, da diagonal do cubo. Então, a diagonal do cubo vai ser quanto? Ele deu aqui, que é 5 raiz de 3. Então, aqui é 5 raiz de 3. Pronto, achei meu L, ó. Agora é só isolar o L, vai ser o quê? 5 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Claro que dá para cortar aqui, meu L é 5, né? Beleza, o que eu quero saber? Eu quero a área total. A área total do cubo é o quê? Ó, 6 vezes L ao quadrado, ou seja, 6 vezes 5 ao quadrado, né? O L é 5, né? Então a área total vai ser 6 vezes 25, que dá 150. Se eu quiser calcular, por exemplo, usando a área total, é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base, também dá. Lembrando que a área lateral é 4 vezes L ao quadrado, a área da base é 2L ao quadrado. Aí fecha aqui o 6L ao quadrado, né? E aí a gente chega no mesmo lugar, que é 6 vezes 5 ao quadrado, que dá 150. Vamos ver aqui a questãozinha da Unirio, que diz o seguinte: na fabricação da peça abaixo, feito de um único material, que custa R$5 o centímetro cúbico, deve-se gastar a quantia de quanto? Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos calcular o volume do que a gente tem aqui, que a gente precisa, e depois fazer uma regrinha de 3 para a gente calcular quanto que nós vamos gastar, sabendo que 1 centímetro cúbico custa R$5. Bom, a primeira ideia é a seguinte, gente. A gente precisa entender que isso aqui tem um buraco aqui que a gente não vai usar. Esse material que está aqui no buraco, aqui no meio, eu não vou gastar. Eu só vou gastar com o que não está no buraco, tá? Então eu vou fazer o seguinte: o nosso volume total aqui, vai ser sempre o quê? Nós temos dois paralelepípedos, um grandão aqui, que é o maior, e esse paralelepípedo pequenininho aqui, gente, tá? Que a gente tem que entender que isso aqui, esse buraco aqui também é um paralelepípedo. Então a gente tem lá volume grande menos o volume pequeno. Vamos calcular aqui nosso volume grande. O volume grande eu vou chamar de A vezes B vezes C. Lembrando a fórmula do paralelepípedo, né? Que é ABC. Então o volume grande vai ser quem, gente? Olha só. Quem é o nosso A? O nosso A aqui é a nossa base. Ó. Eu tenho 2 aqui, eu tenho 1 aqui, mais 2. Então, vejam que aqui eu tenho 1. Ó. Então, eu tenho 5 de base. Tá? Agora aqui, ó, a largura dele, toda a profundidade aqui é 8, né? É 8. Vezes a altura dele aqui. Essa altura dele está aqui, ó. É 1 mais 1, é 2. Né? Então, o volume grande aqui vai ser quanto? O volume grande vai ser 80. Beleza, 80 o quê? Se ele está dando ali que todas as medidas estão em centímetros, então vai ser centímetros cúbicos. Beleza. Agora eu vou para o volume pequeno. O volume pequeno agora vai ser A vezes B vezes o C. Ó, o volume pequeno seria esse paralelepípedo aqui do buraco. Então, a minha frente aqui é 1 centímetro, o Azinho seria 1, vezes o B, que é quanto? Quanto é que é o B? Ó, poderia ser o B a largura aqui, ó. O B seria a largura, que é 4. E vezes a altura aqui, que é 1 também, ó, tá? Aqui é 1, ó, então aqui é 1. Então, o volume pequeno vai ser 4 centímetros cúbicos. Beleza. Então, agora eu faço o volume total. O volume total, né, vai ser o quê? Volume grande, que é 80, menos 4,
que dá 76 centímetros cúbicos. Agora, eu sei o quê? Eu sei que custa R$5 o centímetro cúbico, então custa R$5, então nós temos um valor de R$5, 1 centímetro cúbico, né, gente? Agora, qual vai ser o custo de 76 centímetros cúbicos? 76 centímetros cúbicos vai dar X. Então, meu X vai ser 76 vezes 5 dividido por 1. Isso aqui dá 380 centímetros, ou melhor, reais, né? 380 reais, que é o que a gente quer aqui nessa coluninha, tá? Que é o custo, né, gente? Tá? Então vamos lá, mais uma questãozinha aqui da PUC de São Paulo que diz o seguinte: na figura a seguir tem-se o prisma reto ABCDF, ABCDEF, no qual DE mede 6, então vamos colocar aqui, ó, DE mede 6, ó, essa medida aqui, ó, D, aqui tá aqui E, isso aqui mede 6. Ele diz que EF mede 8, EF, essa medida aqui, ó, mede 8. E ele diz que DE é perpendicular a EF. DE, quem é? DE é essa medida aqui. E EF é essa medida aqui. Se essa medida é perpendicular a essa, eu tenho um ângulo reto aqui, gente, tá? Obrigatoriamente meu ângulo reto tá aqui. Muita gente nessa questãozinha confundiu quando fizeram o vestibular, porque o desenho estava induzindo o cara a achar que o ângulo reto estaria aqui, ó, pelo desenho. O desenho estava muito tendencioso nessa questão. Pois bem, mas ele está dando que o ângulo reto é aqui, então obrigatoriamente aqui vai ter que ser minha hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, tá? Então eu vou calcular essa hipotenusa aqui, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por que que eu vou precisar calcular, gente? Vejam só, essa medida aqui. Porque eu quero, ó, o volume, tá? Eu quero a área lateral, porque ele diz que o volume é 120, ele dá aqui, o volume é 120 centímetros cúbicos, tá? E ele quer a área lateral. A área lateral, ó, é o 2P vezes H. Então, por que que eu vou precisar calcular essa medida aqui? Porque eu preciso do 2P. O 2P quem é? A soma de todas as arestas da base. Então, eu vou calcular o A aqui por Pitágoras. Então, vai ser A ao quadrado igual a B ao quadrado, C ao quadrado mais o 8 ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Então, vejam só. A minha aresta aqui, uma dessas arestas vai ser raiz de quanto? 36 mais 64. Ou seja, a minha aresta A aqui, ó, vai ser raiz de 100, que é 10. Beleza. Só que eu preciso saber o seguinte, a minha aresta A é 10, mas eu posso calcular agora, gente, a área lateral direto? Não, porque eu preciso do meu H, ó. Eu preciso dessa altura do prisma aqui. Por que que... Gente, muita gente pensa assim, ah, mas se eu botasse essa figura de pezinho assim, não poderia ser esse aqui, esse quadradinho, a base? Não, porque a base, gente, tem que ter outra igual, congruente. Eu tenho um triângulo retângulo aqui em cima e outro aqui embaixo. Bem, então a minha altura tem que ser isso aqui. Então eu vou calcular primeiro o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Na realidade eu vou usar a fórmula do volume porque ele me deu o volume, que é 120. Ó. Então aqui é 120. A área da base, gente, é um retângulo, né? É um triângulo retângulo. Qual é a área dessa base aqui? Como é um triângulo retângulo, pode ser base vezes a altura sobre 2, né? É a área do triângulozinho. Só que nesse caso, obrigatoriamente, ó, ele tem que ser 6 vezes 8. 6 vezes 8 dividido por 2. E não eu não posso usar a hipotenusa aqui como altura, por exemplo, tá? Tem que usar os catetos. Então, aqui eu posso simplificar, aqui dá 4, né? E 4 vezes 6, 24. Beleza. Agora eu já sei a área da base, que é 24, né? E eu posso achar minha altura, que é 120 dividido por 24. Isso aqui vai dar 5, né? 5 vezes 4, 20. 1, 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então isso aqui vai dar 5 centímetros. Beleza. E agora? Agora eu posso calcular a área lateral. A área lateral vai ser o 2P. Quem é o 2P, gente? Vamos calcular o 2P aqui, ó. O 2P vai ser todas as somas aqui, ó. 6 mais 8 mais o 10. Toda a soma das arestas da base. 6 mais 8 mais 10. Isso aqui dá 10 mais 8 dá 18. Mais 6, 24. Agora pronto. A área lateral 2P vezes H, 2P é 24, vezes a altura que eu já calculei. Quanto é que vai ser a minha altura? 5 aqui, ó. Gente,
Um truquezinho que a gente usa sempre para multiplicar por 5, que é bem rápido, o 5 não é 10 vezes 2? Então eu troco aqui, ó, 24 dessa forma, para ser rápido, ó. E 24 por 2 dá 12. 12 vezes 10, 120. Então minha área lateral aqui é 120 o quê? Como tudo era centímetros, centímetro cúbico, aqui vai ter que ser centímetros quadrados, já que eu estou calculando aqui uma área. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.